Nós estamos falando sobre os benefícios da unidade, os benefícios da união. E semana passada nós lemos um versículo lá três versículos em Filipenses, e falamos que há algumas causas que desunem, o que causa desunião no meio do povo de Deus. E nós dizemos que a ambição pessoal é uma delas. Depois nós falamos daqueles que buscam prestígio para si, querem ser admirados mais do que o normal. E a terceira causa dessa desunião é o egocentrismo. As pessoas egocêntricas têm dificuldade de viver no meio de sociedade. Têm dificuldade de compartilhar. Mais do que isso, as pessoas egocêntricas, eles têm dificuldade de ver os outros prosperarem. Eles não ficam felizes porque são pessoas que só olham para si mesmas. O importante é que ele esteja bem. E em relação aos outros é só teoria. É como diz aquela palavra lá de Tiago: se o teu irmão tiver com alguma necessidade, não adianta você dizer vai com Deus, que Deus vai com ele. Que ele vai receber o alimento, ou vai receber a roupa, ou vai receber alguma coisa para suprir a sua necessidade. Então, as pessoas egocêntricas, nós imaginamos que no meio da igreja não tenha pessoas com essas características, pessoas ambiciosas, pessoas que querem prestígio só para si, que só elas que querem brilhar. Nós não imaginamos isso. A gente acha que na igreja todos são convertidos e é assim que a gente tem que ver. Mas eu disse para a semana passada que nessas coisas negativas que há no meio do povo de Deus, existe uma particularidade que está presente na vida de pessoas com ambição pessoal, que está presente no meio de pessoas que só querem prestígio para si e no meio de pessoas egocêntricas. Todas elas têm problema de conversão. Quem não é convertido, pessoas que não são convertidas, que não nasceram de novo, podem até ter sido batizadas, pode até ter alguma prosperidade no ministério, mas não são convertidas. Precisam de conversão, porque quem tem que brilhar, quem tem que estar na nossa vida, a nossa dependência está em Deus, sempre está em Deus. Na igreja não cabe pessoas com essa característica de egocentrismo. Egocentrismo significa ter o foco em si mesmo. Não dá para viver em grupo.
porque ele pensa qual é a vantagem que ele vai tirar de lá. Ele imagina que os outros devem olhar só para ele. Não dá para viver no meio de sociedade, principalmente no meio de igreja. Se vai fazer um trabalho, é ele que tem que fazer, tem que estar na frente. Essas pessoas não conseguem ficar no meio do povo. Mais cedo ou mais tarde, elas padecem dessa doença, e como não são convertidas, logo vão se revelar. Mais cedo ou mais tarde, vão se revelar. Porque a igreja não é lugar das pessoas brilharem. A igreja é lugar de Jesus brilhar. Igreja é lugar de Jesus ser adorado, de Jesus ter toda a glória, toda a honra. Aliás, tem que ser assim, porque o que eu tenho não é meu, o que você tem não é seu, o que nós temos não é nosso, nada é nosso. Eu não estou falando só de dons, de talentos, não estou falando de nada disso. Se você tem uma casa, boa ou ruim, foi Deus que te deu. Aliás, essa casa está em cima da terra que pertence ao Senhor. Se você tem um carro, Deus deu condição para você comprar um carro. Ou você forçou a barra e comprou um carro e tem uma Bíblia para pagar até o milênio. Não é assim? E aí o carro é meu. Não é nada. Não é nada. Então o egocentrismo são essas pessoas. Aos olhos dos homens e de mulheres, a nossa volta não deve estar voltado para nós. Então, se eu ponho uma roupa, é para as pessoas verem que eu tô mais brilhoso. Quer aparecer? Coloca uma abóbora na cabeça. Coloca uma melancia no pescoço. Vem de pijama para a igreja, que todo mundo vai ver que você vai notar. Porque aqui não cabe isso aqui. Não cabe esse negócio. Mas divisões, contendas, rachas em igreja, mostra que muitos daqueles que alcançaram a graça, abusam dela buscando o poder. Quantas histórias nós conhecemos? Deus concedeu a graça a determinado irmão ou determinada irmã, e com aquele dom, ele passou a ser notado, não era nada na igreja, passou a ser notado. Depois dali, aquele negócio subiu para a cabeça, e acaba, o próprio dom acaba fazendo ele desviar. Mas a razão disso é a não conversão, que é mudança de mente, metanoia, mudança de mente. Se nós não tivermos esta mudança na nossa mente, antes de ser crente eu pensava assim, agora que eu sou crente eu penso assim. Tem que ser diferente. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu falei semana passada, e eu quero ler aqui para vocês sobre essa mudança que tem que haver na vida das pessoas na igreja. Lá em Colossenses, Colossenses mesmo, o apóstolo Paulo, Colossenses, o apóstolo Paulo, falando para os novos convertidos, ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Se fostes ressuscitados com Cristo,
Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. É uma característica de conversão. Porque morreste. O convertido, ele morreu. Simbolicamente, por ocasião do batismo, ele levantou em novidade de vida. Deixou seu velho homem ali na água. Isso não é só simbolismo, que eu já disse aqui, e vou repetir, para os irmãos não esquecer que isso não é só simbolismo. O pastor realizou um batismo no domingo de manhã, e na segunda-feira, o zelador esvaziava o tanque, e lá na igreja tinha uns vasos com planta, cheio de plantas, cheio de coisa. Ele falou assim: eu vou aproveitar essa água aqui e vou regar essas plantas. Pois ele pegou a água do batismo e regou as plantas. Quando chegou a tarde, as plantas morreu tudo. Estava tudo murcha. O pastor chegou na terça-feira e falou assim: ô irmão, o que é que aconteceu? Ele falou: não sei, pastor. Como é que você não sabe? As plantas estavam bonitinhas aqui, tudo dando flor, tudo bonita, tudo viçosa, agora as plantas tudo murcha. Fala: não sei. Você jogou água demais? O que é que você fez? Ah, pastor, eu reguei. Mas você regou com que água? Eu peguei a água do tanque para não jogar fora e reguei as plantas. Ele falou: você acha que essa água do tanque é normal? Acho que isso é só um simbolismo. Não é, não. Não é. Que nem a ceia. Não é só o simbolismo. Isso é verdadeiro. A pessoa deixa aqui, simbolicamente, os seus pecados. Essa água é para jogar fora. Quando sobra vinho da ceia, é para jogar na terra. Quando sobra pão, é para enterrar na terra, não é para jogar na lata de lixo. Já orou? Como é que vai jogar na lata de lixo? Ora, já orou? Então o apóstolo diz assim: olha, sobre essa coisa da conversão, que não acontece quem tem ambição pessoal, quem quer prestígio para si, quem é egocêntrico. Aí o apóstolo diz assim: buscai, pensai nas coisas lá do alto. Depois ele diz no versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A natureza terrena, ela é inclinada para as coisas da carne: prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, essas mesmas coisas que andastes, que vós andaste noutro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, de ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não vos mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestisse do novo, que se refaz para o pleno conhecimento daquele que o criou. Conversão é coisa séria. Não dá para imitar. Parece igual, canta igual, veste igual, fala igual, mas o coração não é mudado, a mente não é mudada. E hoje, como a gente quer nivelar por baixo, hoje, como ninguém quer buscar a alma, todo mundo quer ela pronta, as igrejas estão cheias aí. A minha igreja está crescendo com o quê? Está inchando. Gente com um monte de defeitos, mais do que aqueles que já estão. E aí fica difícil.
Aí o povo tem que ficar inventando igreja de parede vermelha, igreja de parede preta, igreja de luz neon, igreja de luz. Aí os cultos não é culto, é showman. É animador de auditório, animador de palco, animador de plateia. A igreja não precisa disso. A igreja tem a direção do Espírito Santo. Ela nunca precisou disso. E aí nós estamos nessa coisa que nós estamos vendo. Quando a gente diz, irmão, nós temos que valorizar a casa de Deus, temos que valorizar o templo, nós temos que ter ele como referência. Você pode orar em casa, você pode orar no monte, você pode orar no meio do mato, você pode orar onde você quiser, mas aqui é o lugar que Deus escolheu. Não foi o que nós lemos aqui, quando Deus abençoar você, e você quiser comer do bom e do melhor, você tem que ir levar a casa de Deus e comer no lugar que Deus escolheu. Existe um princípio nisso, não é só para judeu, é para nós. Então, o que falta hoje, por isso que nós não vamos chegar nunca, nós vamos lutar, mas também não vamos desistir, lutar para que o povo viva unido, para que os departamentos sejam unidos, para que as congregações com a sede sejam unidas. Nós vamos lutar, porque desunião é coisa do cão. Quem trabalha com desunião está aliado com o diabo, está aliado com o pai da mentira, está aliado com Satanás. Eu queria falar diferente, mas não sei. Não estou encontrando outro jeito. Não estou encontrando outro jeito. E a gente fala. Ah, é assim mesmo, pastor? Não é assim não. Tá? Tem coisa errada aí. Está faltando conversão. Está faltando compromisso. Porque convertido tem compromisso. Quem é convertido sabe das suas obrigações. Sabe dos seus deveres. Sabe dos seus privilégios. Como igreja de Deus. É bonitinho a gente reunir todo mundo aqui numa festa. E falar, nós estamos em família. Mentira! É mentira. Todo mundo coloca uma máscarazinha e agora está tudo certo. Mas se levantar um que não gosta do outro, os dois não passam na mesma pinguela. Só falta jogar praga no outro. Eu não sei como é que vai ser. Estou falando, se Jesus demorar mais uns anos aí. Quem é que vai se salvar? Jesus diz numa palavra, diz assim: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Porque está se tornando uma virtude escassa. E nós precisamos dela para a gente viver unido. Mas as coisas não param aí. Não param aí, não. Nós falamos aqui de 3 causas da desunião. E toda causa tem um resultado. E os resultados dessas causas que nós acabamos de falar, o resultado disso é frieza espiritual. O que é frieza espiritual? É possível uma igreja fria espiritualmente viver em união? É claro que não. É claro que não. Porque no meio dessa frieza tem o desânimo.
No meio dessa frieza tem o desinteresse. E como é que a gente faz? Eu não consigo admitir, eu não estou falando isso hoje, porque eu sou pastor, sou obreiro, não. Eu fui bem criado no Evangelho. Fui bem criado também em casa. Não estou dizendo que eu sou boa gente, não. A gente tem uma natureza ruim. Mas eu fui bem criado. Eu não consigo. A gente dizer assim, a gente entre a nossa confissão de fé, nós colocamos a mão no peito e dizemos, eu creio que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Quando eu estou dizendo isso, quais as implicações que isso traz para a minha vida? Se eu passo semanas sem ler um versículo, os únicos versículos que eu leio da Bíblia é aqueles que a gente lê aqui no Data Show. Vai morrer de inanição espiritual, vai morrer congelado, porque não lê a Bíblia. Se você não quer ler a Bíblia de uma vez só, lê um versículo por dia. Começa com um versículo por dia. Eu falei ontem que obreiro agora é todos membros, o crente tem que ser disciplinado e determinado. Se ela é nossa regra de fé e prática, eu preciso ter um contato diário com ela. É bom eu citar o Salmo 119, luz para o meu caminho. Não é assim? Mas como é que é a luz para o seu caminho? Se você nem liga a lanterna. Vai andar nas trevas, tem uma lanterna e está na treva. Ah, irmão, eu estou perdido, tá? Porque a palavra de Deus vai mostrar o caminho. Ela é o guia, seu guia. Eu acho que os irmãos que estão aqui, vocês que estão aqui, eu acho que vocês não merecem ouvir isso aí. Quem não veio que precisava ouvir. Mas você vai divulgar isso. O pastor estava bravo, eu não estou bravo com coisa nenhuma. Estou bravo não. Causa que desune. Frieza espiritual. Quantas igrejas que existem são tão frias espiritualmente. Eu não estou falando, irmão, a igreja pode ser fria, os irmãos faziam aquele alarido, aquele barulho, e no entanto ela ser fria. Se você bater numa lata velha, ela faz um barulho danado, uma lata vazia. Não é isso? Não. Eu estou falando de pessoas que vivem, que se esforçam. O que esquenta o seu espírito é a palavra de Deus. É a leitura da palavra de Deus. É a oração, mas não é aquela oração que você vem aqui na igreja para dizer, eu estou aqui para orar. É aquela oração que você faz durante o seu dia. Não é, eu não estou falando de oração que você joelha, de 2 dedinhos aqui, em nome de Jesus, amém. Isso aí não, todo mundo faz isso aí. Eu estou falando aquela coisa, você e Deus. Você e Deus, está indo para o mercado e está pensando em alguma coisa de Deus, do reino de Deus, está com alguma preocupação. Estou falando disso. Meu pai, tem aquele irmão que está necessitado, tem aquela obra que está lá necessitada. Não precisa nem lembrar do pastor, lembra dos irmãos que estão necessitados. Estou falando de gente que tem compromisso.
Você acha que eu tenho que ficar dizendo, irmão, você é obreiro, vocês são obreiro, você tem que estar aqui na casa? Não precisa fazer isso. Eu não vou fazer isso. Se depender de mim, vai queimar. Que eu não vou fazer. Eu não sou responsável pela alma de ninguém. Só pela minha. Eu sou responsável só pela minha alma. Pastor, e aquela palavra que diz que como que hão de dar conta? Eu não vou dar conta. Como que hão de dar conta? É um comparativo, é uma semelhança. Eu não vou dar conta da alma de ninguém. Eu vou dar conta da minha responsabilidade. E é essa que eu estou fazendo aqui. Falando. E agora, ficou melhor ainda, porque não veio, vai olhar o culto na internet, ele vai ser condenado do mesmo jeito. Nossa, eu devia estar na igreja. Isso aqui é lugar da gente cultuar. Nós estamos cumprindo, nós não estamos fazendo favor nenhum para o pastor, para a igreja, para o departamento, estamos fazendo favor nenhum. Nós estamos aqui porque nós recebemos a graça de Deus e nós não podemos pagar de jeito nenhum. E a única forma de eu fazer isto é eu vir à casa de Deus para receber o ensinamento, seja ele conselho, seja ele exortação, seja ele ensinamento. Seria bom, para mim seria até fácil. Agora nós estamos precisando mesmo de dinheiro mais do que antes. Então vamos trabalhar com campanha. Até esses dias se ofereceu uma pessoa, um amigo, sabe tirar dinheiro do povo. Falei, rapaz, se você for em Pouso Alegre, você não vai conseguir não. Nem aparece lá, que eu não vou deixar você dar nem uma saudação. Mas o que cura, o que conscientiza a mim e a você é a palavra de Deus. Então eu estou tranquilo nessa questão. Então frieza espiritual. Não vamos deixar ela nos atingir. Porque isso é uma coisa que contamina. Você tem um que fica frio, o outro também esfria, Não, saiba da sua responsabilidade como filho de Deus. Qual é a minha responsabilidade? Todo mundo foi ensinado que tem que fazer uma oração à noite, tem que fazer uma oração na hora do almoço, tem que fazer uma oração quando vai dormir. Vai chegar uma hora que isso vai virar uma liturgia. Vamos fazer automaticamente. Liga o botãozinho, liga o despertador a hora do almoço. Liga, acordou, não. Nada disso não. Frieza espiritual se combate com palavra de Deus. Se combate com oração. Se combate com compromisso. Se combate buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É assim que se combate. Segundo lugar, que causa desunião. Um ambiente de discórdia. A gente fala assim, eu não entendo como é que pode na igreja os irmãos viverem discordando. Eu não sei que lado, mas tem um lado que não foi convertido. Tem um lado que não está convertido. Esses dias, não sei o que foi, um pastor falou para mim assim, pastor, o senhor está falando negócio aí dessas duas irmãs da Bíblia aí, que discordavam. Na minha igreja tem um igualzinho, um caso igualzinho. Igualzinho. Todo lugar tem. Todo lugar tem. E era para ter? Não, não era para ter. Isso aqui não é ambiente de discórdia.
Aonde o Espírito de Deus está, aí há o quê? Liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade, aí a comunhão, aí a fraternidade, aí a unidade. Não é um ambiente de discórdia. Formação de grupos isolados na igreja. Tudo hoje existe um grupo. Existe o grupo dos fofoqueiros. Vamos fazer um grupo só nós. Existe um grupo dos falador. Existe um grupo dos murmurador. Existe o grupo daquele que só acha defeito na igreja. A formação de grupos isolados dentro da igreja. Por isso que eu digo, quando a gente une todo mundo, você já percebeu que mesmo no dia de festa você quer estar no seu lugarzinho? Se alguém ocupar esse lugar, você fica com aquele trombone assim, ó. Igreja não é lugar de grupo, irmão. Isso aí é no futebol. Isso é no clube. Aqui não é lugar de grupo. Aqui não é lugar de grupo, porque Deus olha para todo mundo igual. Ninguém é diferenciado, ninguém é mais, ninguém é menos. Todo mundo é igual aos olhos de Deus. E é assim que a gente tem que ver as pessoas. Quer seja os chatos, quer seja os pseudo-humildes, quer seja os mala, é tudo igual. Aliás, são essas pessoas que acabam valorizando a nossa vida. Nós crescemos com ela. É com essas pessoas. Vamos acabar com esse negócio de grupo, irmão. Eu vou contar só para você. Aí o outro, é aquela história dos 4 pastores. O outro que é assembleiano fala assim: rapaz, eu tenho um defeito. Meu defeito é não guardar segredo. Aí o que ele ouve, ele fala para os outros. Aí vira um forfé na igreja. Aí o pastor, aí já soltou o balão, o pastor tem que sair correndo atrás da vareta. Como é que faz para alcançar? Fermentação entre os relacionamentos. A gente não pode, um irmão não pode se tornar muito amigo do outro, porque se o outro, tem o outro que tem ciúme, e ele vai fazer de tudo para pegar uma coisinha para dizer: você sabe o que fulano falou de você? Você sabe o que fulano falou de você? As igrejas estão cheias disso. Os ministérios estão cheios disso. Isso não é lugar de... Isso aqui não é lugar para esse tipo de comportamento. Aqui é lugar de gente conversa, salva, lavada, remida no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Conversas contagiosas sobre os outros. Contendas, comentários peçonhentos. Quando a gente quer esparramar um boato, a gente fala assim: olha, eu vou falar só para você. Ele está dizendo assim: ó, eu vou falar só para você. Mas na verdade, ele está dizendo: vai esparrama para todo mundo. Comando sem a direção da cabeça. De igreja, isso causa desunião. Terceiro,
Manipulação humana. Tem gente que sabe manipular os outros. Ou com gênio forte, ou com humildade. Homem eu não vi muito, não. Isso é uma característica de mulher. Isso não é um defeito, é uma característica de mulher. É uma característica de criança, que a gente fala que é inocente, é inocente. Não tem nada de inocência, não. A mulher, quando não consegue na conversa, ela consegue no choro. Abre o bocão. Parece que estão matando a facada aquela mulher. E o outro não quer escândalo, não quer o que o vizinho ouve, e fica todo desorientado, e oferece o mundo e o fundo, faz a promessa de Herodes, te dou até metade do reino, para conseguir. Mas não é só com mulher. Isso não é defeito, irmão. Isso não é defeito. É uma característica. Criança também. É inocentinho. Vai no mercado com ele. Se ele vê uma coisa que ele quer e você não der, ele vai abrir o bocão e vão achar. Daqui a pouco o conselho tutelar está lá para tomar o filho de você, achando que você está judiando dele. Eu outro dia fiquei até preocupado. Foi sábado. O pregador falou que bateu no menino. Não, irmão, fala que disciplina, fala que é austero, né? Fala que, mas não fala que bateu, porque isso nem todo mundo hoje entende esse negócio, essa linguagem. Nem todo mundo. E as crianças são manipuladoras. Mas não é só mulheres e crianças, tem homens manipuladores. Ele funciona no toma lá da cá, no toma lá da cá. O que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou ganhar com isso? E como é que faz no reino de Deus? Imagina se Jesus tivesse se deixar levar por essa filosofia de manipulação. Onde a vontade das pessoas predomina, a vontade de Deus não se manifesta. O Senhor da igreja é Jesus Cristo. Aquilo que Ele fala é o que se deve fazer e não as nossas ideias. E finalmente, para concluir, o que desune a causa é a perda da visão. Nós devemos estar unidos em torno da nossa missão principal. Qual é a nossa missão principal? Evangelizar. Buscar os perdidos. Aí a gente fica envolvido no meio de todas essas situações. E aí não sobra tempo para a gente nem orar quanto mais evangelizar, orar pelos perdidos. Para a gente não se interessar pelos perdidos. E isso é uma estratégia diabólica. Porque se nós estamos unidos, nós com certeza vamos em busca das almas perdidas. O corpo todo. Não adianta o evangelista Saulo se interessar, se matar, para buscar os perdidos, porque ele tem o departamento de missão. Não adianta a pastora Angelita ficar se matando aí. Não, isso é tarefa nossa, de todos nós. Se tem uma coisa que Deus vai cobrar de cada crente na terra, é o cumprimento da sua missão. E quando a igreja está no processo, vivendo esse processo de desunião,
ela perde a visão da missão. As pessoas focalizam os problemas e perdem o foco na salvação dos perdidos. Concentram-se nos problemas que têm a resolver e perdem as almas pelas quais Cristo morreu e ressuscitou. Estamos gastando energia aonde nós não deveríamos gastar. Estamos gastando tempo aonde nós não deveríamos gastar. Porque a gente não tem uma consciência de dizer assim, olha, quem tem essas dificuldades, quem tem esses defeitos, ele nunca foi convertido. Então o que a gente tem que viver fazendo é o apelo para ele. Se entrega para Jesus, irmão, se entrega para Jesus. E você pode falar isso para obreiros, você pode falar isso para pastores, você pode falar isso para líderes, pode falar isso para crente, pode falar para todo mundo, se ele tiver essas características. Falta conversão, falta conversão. Mas a gente lê o Salmo 133, acha uma maravilha. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba. Porque ali o Senhor ordena a bênção todo mundo quer. A vida para sempre todo mundo quer. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus falou conosco hoje. Que nós vamos fazer o possível para corrigir a nossa questão do nosso foco, de valorização da palavra de Deus, de leitura da palavra de Deus. Comece lendo um versículo, daqui a pouco você está lendo um capítulo, daqui a pouco você está lendo 2 capítulos, daqui a pouco você está lendo 3, 4 capítulos. Leia todos os dias. Quer um plano de leitura? Na internet tem, mas eu posso arrumar para você um plano de leitura, para você ler a Bíblia em um ano, 3 capítulos por dia. Se você nunca leu, você vai sentir dificuldade. Porque, olha, você quer um negócio contra a insônia, é a Bíblia. Você está esperto, está assistindo um filme, vou ler a Bíblia. É abrir a Bíblia, ler o primeiro versículo, ele está até babando em cima da Bíblia. Começa a ler a palavra de Deus. Vai dormir e fala assim, nossa, o que Deus está falando aqui? O que Deus está falando? Você sabe qual é o melhor intérprete da Bíblia? É o Espírito Santo. Use isso, use isso. Vai fazer diferença, vai fazer diferença na nossa vida. Não aceite nada disso. Vamos dar as mãos e vamos viver unidos como igreja de Deus, a fim de que eu e você e nós possamos prosperar. Amém? Amém. Você pode receber essa palavra? Deus que abençoe sua vida.